Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Voltei de novo. Pessoal, hoje vamos falar sobre algo muito importante, que é sobre a Palavra de Deus. Iremos aprender hoje sobre a história de Davi. Vamos lá para 1 Samuel 17, versículo 31 em diante. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-los a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este teu servo apacentava as ovelhas do pai, quando viu um leão ou um urso e levava o cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Amigo, iremos falar hoje sobre como vencer os nossos gigantes. Você tem gigantes? Você enfrenta problemas? A sua vida é uma vida cheia de problemas ou sua vida é uma vida mar de rosas? Como é a sua vida? Você é uma pessoa feliz ou você é uma pessoa infeliz? Você é uma pessoa que, quando acorda, agradece a Deus por ter acordado mais uma vez com vida, com saúde e intacto? Ou quando você acorda, você já acorda murmurado, zangado, revoltado, dizendo: mais uma vez tem que acordar cedo para ir trabalhar. Queria dormir um pouco mais tarde, mas eu tenho que levantar cedo. Às vezes você acorda nas madrugadas, talvez você trabalha fechado e você já acorda zangado. Como é a sua vida? Quais são os problemas que você enfrenta no seu dia a dia? Talvez você tenha problemas com seus filhos, talvez filhos que usam drogas, talvez uma filha que está na prostituição, outra no crime, outra na bandidagem e assim por diante, problemas na família. Eu não sei quais são os seus dilemas, eu não sei o que você enfrenta. O que eu sei é que existe um Deus que é capaz de mudar toda uma situação. Voltando à história de Davi. Davi venceu Golias. Todo mundo conhece essa história. Foi 40 dias e 40 noites aquele povo de Israel sendo afrontado por um gigante chamado Golias. Golias chegava e se apresentava no seguinte: olha, dai-me um homem para que luta contra mim. Se eu perder, eu vou servir vocês, mas se eu ganhar, vocês irão me servir. E conta a história que aquele povo ficava amedrontado só de ver o tamanho daquele homem, o tamanho daquele gigante. E as palavras, a forma como ele falava,
Porque Golias, segundo a Bíblia, ele era gigante desde a sua mocidade. Ele nunca tinha perdido uma batalha. Então era um cara muito confiante. Ele pensava que nunca seria derrotado. Acontece que ele foi afrontar no lugar errado, em pessoas erradas. 40 dias, aquele povo sendo afrontado. Mas quando chega ali um homem que tem a presença de Deus, que tem o temor de Deus, que ouve a voz de Deus, meu amigo, as coisas mudam, o cenário é outro. Davi, então, ouviu as palavras daquele gigante e disse: olha, eu não quero ninguém aqui desanimado não, meu irmão. É para todo mundo ficar animado, porque eu irei lutar contra esse gigante, o teu servo irá lutar contra este gigante. Amigo, aqui Davi tomou a frente e foi e lutou com Golias. Essa história é uma história que nos ensina que quando estamos passando por algum problema, alguma dificuldade, não é nós que vamos vencer este problema, não é nós que vamos vencer essa luta, esse gigante, mas é Deus que toma a frente e resolve toda essa situação. Se você confiar nas suas próprias forças, você irá fracassar. Mas se você confiar nas forças de Deus, você sempre irá ganhar. Segundo a Bíblia, Davi foi enfrentar Golias. Tentaram colocar nele armaduras de homens, armaduras de Saul. E segundo a Bíblia, Davi nem conseguiu sair do lugar. Porque Davi não está acostumado com armaduras humanas, e sim com armaduras divinas. E como lemos aqui na Bíblia, Davi era acostumado a vencer gigantes. Ele já tinha matado um urso e um leão. Olha que matar um urso e um leão tem que ter peito, meu irmão. Tem que ter coragem. E Davi era um homem de coragem. Davi não tinha medo dos animais, dos bichos bravos que ele enfrentava no seu caminho. Então Davi, ele era acostumado a vencer gigantes. Talvez você não está acostumado a vencer os gigantes, e por isso você está com medo desse problema que está diante do seu caminho. Mas não tenha medo. Se você for amigo de Deus, esse gigante será apenas mais um que você irá enfrentar. Não tenha medo das tribulações da vida, como diz o hino de Marco Nascimento. Este é um hino muito lindo, porque Marco Nascimento, se você não conhece a história dele, foi um homem que sofreu bastante na vida para chegar aonde ele está hoje. Ele perdeu tudo. Ele era um cantor famoso, mas quando ele decidiu servir a Deus, ele deixou tudo para trás e foi servir a Cristo. Então tudo que ele tinha, não sei se foi o diabo ou se foi Deus que tirou dele, com certeza foi Deus, ou o diabo, não sei, não posso afirmar, né? Só sei que ele foi tirado dele as coisas que ele tinha, e ele se tornou uma pessoa pobre e muito sofrida. E ele canta este hino inspirado por Deus, que não tenha medo das tribulações da vida. Tribulações também passou o nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário.
quando ele morreu por todos nós ali na cruz. Amigo, não tenha medo do sofrimento. O sofrimento é apenas uma escola em que você vai se tornar um grande professor para ensinar outras pessoas que sofrem igualzinho você sofre também. O sofrimento é algo que nos ajuda a crescer a cada dia mais. Não tenha medo de sofrer. O sofrimento faz parte da nossa vida. E quando eu falo sofrimento, não estou falando daquele sofrimento que é algo que está fora do seu imaginário. Porque tem sofrimento que você pode suportar. Agora tem outros, meu amigo, que se eu falar aqui você vai ficar arrepiado. Mas eu tenho que explicar para você entender, né? Vamos entender melhor. Uma pessoa que não consegue enxergar. Você acha que uma pessoa dessa é feliz? Você acha que uma pessoa dessa consegue ter paz na alma, sabendo que ela não pode contemplar a natureza, não pode contemplar as pessoas ao seu redor? Você acha que uma pessoa dessa é feliz? Com certeza, uma pessoa dessa sofre demais. Esse é conhecido como sofrimento verdadeiro. Apesar que tem pessoas que conheço que são atrizes de novela. Agora, eu não sei se essa pessoa é feliz. Só sei que ela é atriz de novela. Mas pessoas que não são atrizes e vivem uma vida sofrida e não conseguem enxergar, é uma vida muito triste, meu amigo. É uma vida muito vazia. Porque que graça tem a vida se você não consegue enxergar nada? Se você não consegue enxergar o que está à sua volta? Que você não consegue enxergar o que você vai colocar na sua boca? O que você vai ver na sua frente? A roupa que você vai colocar no seu corpo? Meu amigo, é algo muito triste. Ou pessoas que têm doenças físicas, doenças terríveis, doenças sofridas. Vou te falar aqui só um exemplo de pessoas que sofrem de verdade. Eu acredito que esse é um sofrimento de verdade, verdadeiro. Pessoas que têm doenças físicas, que são tipo deformada. É algo horrível mesmo. Até deu me perdão falar, mas a pessoa parece um monstro de tão feio que é. É feio demais. Eu já vi pessoas na internet, no Facebook, dessa maneira que eu estou falando aqui. Isso é sofrimento. Mas o que você passa agora, o que você vive agora, não é sofrimento. Talvez você enfrenta um problema no seu trabalho, talvez um desemprego, talvez no seu casamento, talvez o seu casamento está fracassado. Talvez a sua vida perdeu o sentido porque você entrou em depressão. Talvez você tenha toque e assim por diante. Isso não é sofrimento. Isso são apenas problemas, conhecido como sofrimento, mas não é sofrimento verdadeiro. A vista do que eu acabei de falar, nem chega aos pés, nem um milímetro sequer, não chega aos pés de pessoas que sofrem, na qual eu acabei de contar aqui. Então, alegre o seu coração, porque você não enfrenta sofrimento, você apenas passa por momentos difíceis na vida, problemas, todo mundo tem, mas esses problemas não são motivos para você se tornar uma pessoa infeliz, para você se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa vazia. É apenas uma forma de Deus moldar o seu caráter, de moldar a sua vida. Aquele povo de Israel passou 40 dias e 40 noites sendo afrontado. Mas quando Deus levantou o homem, quando Deus usou um homem, todo sofrimento e toda perturbação chegou ao fim. Eu não estou aqui por acaso. Eu não sou uma pessoa desocupada, eu sou muito ocupado.
Hoje mesmo eu ia cantar no bairro União, mas eu disse: filho, é o seguinte, hoje eu não quero que você vá para lugar nenhum, porque ele sabia que eu tinha um encontro com você nesta manhã. Não estou aqui por acaso, eu sou instrumento de Deus para levar a mensagem ao seu coração. E esse microfone que você está vendo na minha mão foi um presente de Deus que Ele me deu para falar mais alto ainda ao seu coração. Então, amigo, não desanime, não fique triste, chore se for preciso. É bom colocar para fora a dor e o sofrimento, mas não desanime perante as tribulações da vida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Voltando à história de Davi, Davi foi se encontrar com Golias, e quando Golias viu Davi, desprezou e disse: olha, vocês mandam para lutar comigo uma criança, e até jogou pedra em Davi, como se Davi fosse um cão. Ele ficou muito zangado, porque ele esperava um homem forte ou mais forte do que ele. Mas quando ele viu Davi, ele ficou com muito ódio e disse: eu quero um homem, meu irmão, não é uma criança, dá-lhe um homem. Só que ele não sabia que ele estava diante de um homem que temia a Deus e fazia a vontade de Deus. Amigo, tamanho nunca foi sinônimo de força, nunca foi sinônimo de autoridade. Meu tio, por exemplo, ele é desse tamanhozinho assim, mas pense num caboclo bravo, o bicho desaforado. Ele é muito desaforado. Ele desaparta um canivete, aponta igual uma agulha. Se eu falar aqui como ele que é, você vai entender que o caboclinho é bravo. Mas ele é pequeno. Mas bota um caboclo grande para lutar contra ele e vê quem vai vencer. Então, o tamanho não é documento. Tamanho é apenas uma forma de você intimidar um outro homem. Mas dizer que tamanho vai valer alguma coisa na hora da briga real, isso é mentira. O tamanho intimida, realmente intimida, a força intimida e também ajuda, mas não é tudo. Davi era franzido, Davi era pequeno, mas ele tinha o temor de Deus na sua vida. Se você tiver o temor de Deus na sua vida, os gigantes nunca, jamais irá te intimidar. Os gigantes jamais irá colocar você em um lugar escuro, em um lugar fechado, porque você tem o temor de Deus, você honra a Deus, você é amigo de Deus. E segundo a Bíblia, Davi matou Golias, arrancou o pescoço de Golias, e todos passou a entender que existia Deus em Israel. É assim que acontece. Assim como Deus levantou um homem, Deus me colocou aqui para falar ao seu coração. Não desanimes, não tenha medo. Ser forte e corajoso, porque eu estou contigo.